Eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. 31 de janeiro de 2020. Esse foi o dia em que os primeiros casos da Covid-19 foram confirmados na Itália. Foi exatamente em Roma. O caso italiano foi um dos que mais chamaram a atenção do mundo e no final de fevereiro era o país mais atingido, pela pandemia na Europa. No início de março, a quarentena foi decretada em todo o país. Antes, isso estava restrito à Lombardia e a outras 14 províncias. Mais ou menos ali na metade do mês de março, a Itália se tornou o país com o maior número de mortes confirmadas pela Covid-19 no mundo inteiro. E no momento em que a gente está gravando esse episódio, esse ranking terrível, de vítimas do novo coronavírus está diferente. Em primeiro lugar, com o maior número de mortes e de casos confirmados, os Estados Unidos. Em segundo lugar de casos confirmados está a Rússia, seguida pelo Brasil. Mas quando a gente fala sobre o número de mortes confirmadas, em segundo lugar fica o Reino Unido e em terceiro lugar a Itália. E hoje foi comunicado um recorde de mortalidade em um único dia na Itália. Numa corrida contra o tempo, o governo tenta contornar um erro que transformou a Itália no epicentro da epidemia na Europa. São mais de 60 milhões de italianos tendo que se adaptar a medidas rígidas de segurança. Essa é a realidade da quarta maior economia da Europa, uma das maiores do mundo, que está parada. Agora, em maio, a Itália começou a suspender as medidas de quarentena aos poucos, claro. No último dia 11, as lojas, os salões de beleza, os bares, as igrejas, os restaurantes puderam reabrir. A Itália entrou numa fase nova de flexibilização do lockdown, que tinha começado em março lá no país, obviamente por causa do coronavírus, O que aconteceu? Lojas, salões de beleza, alguns bares e restaurantes reabriram pelo país já, mas todo mundo, obviamente, tem que seguir algumas regras bastante rígidas ali. E em 25 de maio poderão abrir, então, as academias, as piscinas e também os centros esportivos. Nas próximas semanas, a gente vai ver a reabertura, então, gradual de outros estabelecimentos e uma liberdade maior do ir e vir que tanta gente está esperando. Lá no início das medidas mais restritivas, a nossa convidada do episódio de hoje ficou conhecida pelos vídeos que ela publicou na internet. Vamos ouvir um trechinho. Eu vou falar rapidinho de uma coisa que eu acho super necessário divulgar, porque eu tô no meu 25º dia de quarentena aqui na Itália. Ela começou pra mim no dia 24 de fevereiro, quando as universidades suspenderam as aulas. Mas eu preciso falar pra vocês que a quarentena tem fases, e essas fases vão acontecer no Brasil. E pra vocês conseguirem superar isso, é necessário planejamento. Para falar então sobre a pandemia, como a pandemia afetou o território italiano, o Item Mais de hoje recebe a Sabrina Simon. A Sabrina é pesquisadora, ela mora na Itália e tem registrado o impacto da Covid-19 no país. Sabrina, oi, muito bem-vinda à CNN, ao Item Mais. Oi, Monalisa, muito obrigada, é um prazer. Prazer é todo meu. Sabrina, você é estudante da Universidade de São Paulo, Você está fazendo doutorado e você está pesquisando esse local. Foi sem querer que você chegou aí? Você está na Itália, né? Exatamente, eu estou na Itália, mas foi uma coincidência. Eu trabalho com epidemiologia de doenças infecciosas, de zoonoses, assim como Covid, mas eu vim parar aqui antes da epidemia começar. Então foi uma parceria com um pesquisador da Universidade de Turim e eu caí de paraquedas meses antes da epidemia começar aqui. Mas é exatamente isso que me causa uma surpresa imensa. De repente, você viu elementos e situações que, claro, eram muito fortes para sua pesquisa, mas ao mesmo tempo você viu uma situação absolutamente surreal de sobrevivência, por causa da pandemia. Me conta como é que foi essa coisa toda, que para mim é meio surreal, assim. Pois é, Monalisa, e é interessante porque é o seguinte, o meu estudo, ele é a modelagem matemática. Todas essas previsões que a gente faz de quantas vítimas, quando vai acontecer, a gente faz por modelagem matemática. Só que o que a gente faz na teoria,
dia, a gente não consegue prever esses efeitos que você fala que parece um apocalipse. Na prática, viver isso é bem diferente. A gente tem os números pela modelagem, mas a experiência de viver isso é uma coisa realmente, como você disse, surreal. A evolução da nossa cabeça, do nosso sentimento, das incertezas e de repente das esperanças é uma coisa incrível. E o comportamento humano também, a gente começa a perceber que parece que tá todo mundo sentindo mais ou menos a mesma coisa, sabe? Os efeitos são muito semelhantes, isso é muito curioso. E determina, inclusive, a progressão da epidemia. Exato. Em algum momento você se viu ali numa situação de dificuldade emocional que meio que deu algum viés diferente para sua pesquisa? Aconteceu isso em algum momento? Claro que eu vou falar muito sobre essa tentativa de retomada de vida normal aí na Itália, mas eu queria primeiro saber desse bastidor aí da sua cabeça e do seu coração. Aconteceu isso em algum momento? Na verdade, aconteceu e eu vou te dizer que continua acontecendo, porque embora eu esteja numa fase aqui na Itália e o Brasil esteja em outra fase, a gente está falando de uma pandemia, então enquanto ela ainda estiver circulando no mundo, a gente ainda tem desdobramentos inesperados de tudo isso. E a cada novidade, sim, eu vou te dizer que, por um lado, a gente entende cada vez mais a importância de uma pesquisa como essa que eu faço, como ela é determinante em políticas e posturas, mas ao mesmo tempo a gente se depara com desafios que a matemática não previa pra gente antes. Então, a todo momento eu estou revendo o propósito, revendo o objetivo da pesquisa e revendo posturas e metas, sabe, com essa carreira. Agora, Sabrina, a gente está acompanhando aqui no Brasil, né, essa retomada aí aos poucos da vida normal, né? A Itália Sim. começou a suspender as medidas de quarentena. No último dia 11, os salões de beleza, os bares, as igrejas, os restaurantes puderam reabrir. Isso. E em 25 de maio poderão abrir academias, piscinas, centros esportivos. Me fala como que tá essa retomada, tentativa de retomada de vida, digamos assim, num novo normal. Como é que tá o dia a dia? Olha, eu vou te dizer que a coisa mais curiosa que eu tenho observado é em como as pessoas voltaram em massa, principalmente para a atividade física, porque eu moro do lado de um parque e é muito interessante perceber como ele se tornou tão movimentado. E nas últimas vezes eu também retomei atividade física, todo mundo usando máscara, tem quadros com adolescentes jogando bola com máscara, mas o mais curioso é você perceber que a postura das pessoas mudou, mesmo com máscara e mesmo com a distância social. As pessoas falam mais alto, elas riem mais, então só de você andar na rua, você começa a perceber que o humor mudou e de certa forma uma postura de alívio, sabe? É óbvio que isso é um exemplo, a gente tem situações econômicas, tem pessoas em situações bem difíceis, especialmente pequenos empreendedores, e isso deixa todo mundo ansioso, mas parece que tem bastante esperança em relação à retomada de uma vida quase normal, entendeu? Então isso é uma coisa interessante. Sem dúvida. Então, eu tô entendendo daqui, se eu entendi errado, você me corrija, fica à vontade, tá? Que as pequenas coisas parece que ficaram mais importantes, mais alegres, que é algo, passear num parque, jogar uma bola. Parece que a gente tá retomando valores, digamos assim, meio esquecidos, numa época em que todo mundo só queria postar no Instagram fotos absolutamente tratadas e irreais. Exatamente. Sabe qual que é a observação mais interessante que agora eu tenho observado? Pessoas que vão no parque simplesmente para tirar o tênis e botar o pé na terra. Que lindo. Pessoas que ficaram 2 meses presas dentro de casa sem poder sair, fazer isso, eu vou te contar que é uma sensação muito incrível, e observar uma ou outra pessoa fazendo isso, sentar no banco da praça e poder conversar com uma pessoa, mesmo que esteja cada um numa pontinha do banco, assim, eu sinto que o italiano já tem por cultura valorizar esses momentos, mas parece que agora isso está muito mais nítido, sabe? Isso está ainda mais valorizado e é contagiante, é uma atmosfera contagiante que acaba tornando mais leve as dificuldades que a gente está enfrentando ainda e que vai continuar enfrentando. Qual foi a sua primeira programação quando você pôde sair de casa? Pode contar? Posso contar, eu fiz uma caminhada de 20 quilômetros. Sem preparo físico, isso que é vontade de sair, meio Forrest Gump, mais ou menos assim. Exatamente. Tinha um parque, um museu muito bonito aqui, ele ainda está fechado, mas só de eu caminhar até lá e poder voltar, ele fica 10 quilômetros da minha casa, eu fiz isso no Dia das Mães. Eu vou te dizer que foi uma coisa fantástica, e assim, fiquei dolorida no dia seguinte, mas valeu muito a pena.
Você tá aí sozinha, tá com família? Como que tá a sua Eu vida? tô sozinha. Ah, tá. E no dia que você fez essa caminhada, você estava sozinha ou teve convite para alguém te acompanhar nessa pura experiência de retomada física? Foi o convite da minha vizinha. Eu tenho uma vizinha indiana que veio para estudar mestrado aqui em Aham. Direito. E ela já terminou o mestrado, ela não está conseguindo voltar para casa. E no primeiro dia foi a primeira coisa que ela fez: vamos dar uma caminhada nesse parque? E aí nós fomos. E ela também caminhou bastante. Ela falou que foi a primeira longa caminhada da vida dela. Então foi uma aventura muito legal. Agora, o país está reabrindo, né? Mas isso, óbvio, não significa de jeito algum que as regras sanitárias possam deixar de lado aquela nova etiqueta social, né? Que tem a ver com uma série de comportamentos. As pessoas estão cuidando? Você me falou que sim, viu ali a garotada jogando. De fato, caiu a ficha? Olha, eu diria que sim, caiu. Porque você observa dentro do mercado, a dinâmica de fazer compras e o supermercado não mudou depois da reabertura, continua da mesma forma que antes, porque as pessoas entendem que ali é um ponto em que a interação muito próxima pode ser perigosa. Então isso permaneceu. E eu percebo o seguinte também: saiu, acho que de ontem para hoje, uma pesquisa de qual é a intenção dos italianos para o verão. E grande parte dos entrevistados garante que não vai tirar o pé de casa no verão porque ainda tem medo de se contaminar. Mesmo que de ontem para hoje o limiar da epidemia na Itália tenha caído para baixo de 1, isso significa que a epidemia vai se extinguir nessa dinâmica se a gente continuar com as medidas, mas ainda existe um receio, sabe? Muita gente não está programando sair de casa no verão e isso se deve à consciência de que a epidemia ainda está aqui, o vírus ainda está circulando, então as pessoas estão aliviadas, mas você percebe um sentimento de responsabilidade, uma postura responsável, sabe? E isso tranquiliza uns aos outros, porque é muito aquela questão de você agir para proteger o outro também, a sua postura protege o próximo. Então, Sim. quando você vê pessoas agindo de forma responsável, isso não só te leva a agir da mesma forma, como também te tranquiliza. Sabrina, eu queria que você fizesse um exercício aqui comigo. Claro, não tem como comparar o Brasil com a Itália em nenhum aspecto, mas eu queria que você pensasse aqui comigo agora o que aconteceu com a Itália pode servir de lição para nós brasileiros, se é que você está acompanhando a situação aqui no nosso país, no Brasil. Eu estou acompanhando sim. Olha, o que eu consigo pensar é que é o seguinte: os italianos tomaram um impacto muito forte. A epidemia cresceu muito no início e isso levou ao isolamento, a tudo que a gente viu, todas as medidas restritivas, e a gente até comentava como que o humor das pessoas mudou porque foi uma coisa completamente inesperada. A gente só tinha um exemplo da China até o momento e mesmo assim não era tão claro. O Brasil, diferente disso, já tinha assistido o comportamento da epidemia dentro da Itália, já poderia, e de certa forma ele se antecipou para bastante coisa. Eu percebo no comportamento das pessoas que conversam comigo que elas já estavam se preparando para passar aquilo que os italianos passaram aqui. Então, aquela consciência de que você teria que ficar em casa, teria que se preparar para um desafio econômico, de certa forma, eu acredito que fortalece um pouco as pessoas quando elas têm consciência do que elas vão enfrentar. Agora, sobre a evolução da epidemia, como você disse, é bem difícil comparar, inclusive a geografia do país é muito diferente. Completamente. O Brasil é maior, é mais heterogêneo, então em alguns pontos a epidemia vai se espalhar mais rápido, em outros pontos ela vai demorar e talvez ela nem alcance. Mas o que a gente percebe pelo exemplo da Itália é que o comportamento e a adesão dos italianos às medidas restritivas funcionou. E agora a gente tem essa boa notícia de que em algumas regiões, de ontem para hoje, não teve nenhum novo caso. Então a epidemia agora está começando a seguir para a extinção. Ela pode desaparecer em breve. Eu queria saber como é que está a sua preocupação com seus familiares aqui no Brasil, como é que vocês têm se comunicado, o que você tem dado de dica, o que você tem falado, por favor, faça isso, faça aquilo, conta papo reto para mim, quero saber. Pois é, menina, eu fiquei muito nervosa no começo da epidemia no Brasil, porque ela já estava no auge aqui na Itália e parecia que o Brasil, em geral, minha família é bem grande, né? Então, mas no geral, as pessoas não estavam entendendo que a coisa poderia acontecer no Brasil. Não, mas isso não vai acontecer igual foi na Itália, não precisa ser igual. E aí aquela questão de que eu não preciso me preocupar, grande parte deles estão em cidades pequenas, que a gente deduz que vai demorar ser atingido pela epidemia. Mas a ficha caiu, porque mesmo as cidades pequenas do interior do Espírito Santo, como é o caso da minha família, foram atingidas e agora já estão enfrentando dificuldades. Sim.
Mas você sabe o que eu tenho receio? É que aos poucos a gente começa a acostumar e ficar chateado com essas restrições e começa a afrouxar um pouquinho os limites. E essa é a minha preocupação, porque na hora que a gente afrouxar, a gente pode ser acometido de novo. Exatamente isso que era a minha próxima pergunta. Em que fase da reabertura vocês estão agora e podem voltar as medidas mais restritivas? Isso está sendo dito pelas autoridades? Se os números voltarem a subir, Sabrina? Sim, na verdade, desde antes da abertura do 4 de maio, isso já era previsto. A segunda etapa da reabertura, que foi 18 de maio, eles avisaram, olha, a partir de agora, as regiões têm uma certa autonomia para determinar se os restaurantes vão abrir ou não vão abrir, se os salões vão abrir ou vão fechar e etc. Porque cada região, a gente tem regiões com comportamentos diferentes, mas o que eles foram super empáticos em todo momento, todos os casos estão sendo monitorados e qualquer sinal de que a epidemia volte a subir em alguma região, o governo vai fazer intervenção, o governo nacional vai fazer intervenção, mesmo que a região tenha autonomia, vai haver intervenção e vai haver retorno, porque a gente não pode deixar uma segunda onda cometer o país. Sim. Então, assim, no comportamento das pessoas, eu ainda não tenho percebido essa tranquilização, sabe? Quando você começa a ficar muito tranquilo. Mas o governo está assistindo muito de perto e até agora os números estão ok. Então, a gente segue com a esperança de que está dando tudo certo. Então, é muito importante, pelo que eu estou entendendo, que você está contando, que os governantes, em qualquer nível, nacional, estadual, municipal, que eles tenham um discurso, uma palavra, uma postura de fato priorizando o valor e a relevância do isolamento social, é isso? Exatamente. Então, são duas coisas que são super importantes e que a Itália não demorou em fazer. Primeiro, foi tranquilizar as pessoas em relação às propostas econômicas que ainda estão em andamento, que ainda estão sendo elaboradas e aplicadas, mas a efetivação disso tranquilizou os italianos. E o segundo foi o reforço contínuo e um discurso unânime de que, sem acatar as restrições, a gente não vai conseguir controlar essa epidemia, ela vai durar muito mais tempo e os prejuízos serão muito maiores. Inclusive, elogios dos governantes, principalmente do presidente da República, em relação ao comportamento dos italianos e a adesão, dizendo, olha, nós sabemos que está sendo difícil, mas nós agradecemos e elogiamos o nível de adesão que vocês estão tendo ao comportamento, porque se não fosse por isso, a epidemia teria sido muito mais forte no país, Sim. Entendeu? Então, isso sim, é determinante. Nossa, isso me dá uma preocupação enorme, porque infelizmente aqui no Brasil, vez ou outra, a gente escuta coisas absolutamente contrárias a isso e assusta demais, né? Porque a aceitação, ela sim é uma grande ferramenta para combater esse vírus, né? Que o mundo está aprendendo a lidar com ele. Então, Sabrina, você como estudiosa, bióloga, o que esse aprendizado tão intenso e surpreendente, né? Porque você foi aí para estudar, mas acabou vivendo tudo isso. O que isso agrega para sua vida como estudante daqui para frente? Quero saber daqui para frente. Olha, você me perguntou no começo como que essas coisas impactaram a minha reflexão, a minha postura, os meus objetivos, e eu digo que até agora, inclusive puxando esse assunto sobre postura dos governantes, a gente acaba percebendo que a ciência ela tem muitas respostas e que o discurso unânime só é possível quando se ouve os especialistas que já têm os dados, que já têm exatamente o protocolo das atitudes e do que deve ser feito. E eu vou te dizer que, mesmo que um doutorado seja muito difícil, seja um período muito complicado da nossa vida, a gente poder ver na prática a importância e a participação determinante dessa ciência e epidemiologia na previsão e na elaboração de políticas e de posturas, tanto dos governantes como da população, ela salva vidas. E a gente tem números para mostrar isso. A gente tem números contando qual é o dia que a Itália deveria ter fechado para que a gente não tivesse tantas vítimas e quantas vítimas mais a gente teria se ela não tivesse fechado. Então a gente tem números muito concretos e a gente tem exemplos agora em vários países que adotaram essas medidas mais cedo ou mais tarde. Então a gente consegue comparar com uma exatidão incrível qual que é o efeito de se adotar as medidas que a ciência apresenta e os números e os dados que a ciência apresenta como previsão. A ciência está aqui para servir o povo, a ciência está aqui para salvar vidas. Ela está aqui para a gente aprender com o passado e replicar os acertos no futuro e
evitar os mesmos erros no futuro. Então ela deve ser usada por todos nós. Nossa, adorei essas palavras. Meu Deus do céu! Que papo bom esse. Ó, deu um certo calorzinho no meu coração, deu uma esperança, tá? Pronto. Ai, que maravilha. Pois é, e eu vou te dizer que o Brasil investe bastante em ciência, tá? Eu tô aqui financiada pelo governo brasileiro, então a gente tá aqui para fazer exatamente isso. A gente tem que fazer uso de todo esse recurso que a gente tem, porque a gente tem mentes brilhantes no Brasil. Sim. E quando é que essa mente brilhante volta pro Brasil? Eu acho que assim que as fronteiras abrirem, ou talvez até o final do ano, depende até do andamento da pesquisa aqui, porque parece que agora a gente tem muito mais assunto para enriquecer a pesquisa, né? Sem dúvida. Então, que a sua pesquisa agregue muito, que você vai trazer para o nosso país. Fiquei muito, muito empolgada de conversar com você. Muito obrigada por esse papo tão real. Boa sorte, cuide-se e... Claro, faça mais caminhadas, porque é tudo na vida. Pode deixar. Eu vou contar pra você que eu tô sonhando em voltar pra praia. Mona Lisa é rato de praia. Eu tô sonhando em caminhar na praia de novo, botar meu pezinho na areia e sentir o sol na minha pele. Esse é o meu sonho. Estou sonhando também com a volta. Você falou que tá sonhando com a praia e eu acho que eu tô mais sonhando com as montanhas. Eu tô do lado dos Alpes, que fazem a divisa com a França. Menina, eu tô desesperada pra pegar uma trilha e desaparecer pelas montanhas. Eu tô precisando muito disso. Mas, por favor, fique em contato. Não vira notícia, Sabrina, pelo amor de Deus. Não, pode deixar. Um beijo, obrigada. Muito obrigada a você, Mona Lisa. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigada, Sabrina. Imagina. Tchau, tchau. Então é isso, amanhã a gente se vê de novo? Não, a gente se ouve. Beijo.